Vamos identificar agora a diferença entre frase e oração. O que é oração? É a frase de estrutura sintática que apresenta normalmente sujeito e predicado e excepcionalmente só o predicado. Ou seja, é uma frase de estrutura lógica em que a gente pode fazer uma análise sintática, identificar a função de cada termo, tá? E para ser uma oração, também precisa constar de sujeito e predicado. Mas existem casos, como nós já vimos, que não é necessária a existência do sujeito. Existem orações sem sujeito. Portanto, oração também é feita de apenas o predicado. Vamos ver uma segunda definição de oração. É a frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. É constituída geralmente de dois elementos, sujeito e predicado, ou pelo menos de um predicado. A mesma coisa, né? Farraco e Moura apenas acrescentaram algumas informações mais extensivas, mas quer dizer a mesma coisa aqui da definição de Sacconi. Bom, existem frases verbais que nós não vamos identificar um verbo nocional, um verbo significativo. Nós vamos identificar locução verbal. E o que é uma locução verbal? É o conjunto formado de um verbo auxiliar e um verbo principal. Por exemplo, está fazendo muito calor. Nós temos aqui um verbo auxiliar, está, seguido do verbo principal, fazer. No outro exemplo, o reitor deverá divulgar a lista dos aprovados esta semana. Deverá, verbo auxiliar, divulgar, verbo principal. Então, aqui estão alguns exemplos de locuções verbais. O verbo pode estar explícito ou implícito. Por exemplo, eu estudo português e ele matemática. Percebeu? Temos duas orações aqui. Eu estudo português, temos um verbo estudar. Na segunda oração, o verbo estudar ele está em elipse. Ele está implícito, mas ele existe. Eis aqui um exemplo de uma oração que pode ser uma frase, porque tem sentido completo, mas a segunda oração aqui não pode ser uma frase se ela estiver sozinha. Por quê? Vamos analisar. E ele matemática. Opa, não tem sentido. Não tem significado algum para mim. Então, não é uma frase. Pode ser uma oração em conjunto com a outra. Pode ser uma frase em conjunto com a outra. Mas essa oração sozinha aqui não se constitui de uma frase. Não traz sentido lógico, porque não tem sentido completo. Tudo bem? Nem toda frase é uma oração, assim como nem toda oração é uma frase. Foi o que nós acabamos de ver. Para ser uma frase, tem que fazer sentido. Para ser uma oração, tem que ser verbo. Tudo bem? Frases que não têm verbo não são oração. São apenas frases. Tudo bem? Dentro de uma frase pode aparecer uma palavra, uma expressão que não estabelece relação de dependência nem com o verbo e nem com o nome. Não pertence, portanto, nem ao sujeito e nem ao predicado. Trata-se do vocativo. Deixa eu explicar isso para vocês. A gente viu que uma oração ela é composta de sujeito e predicado. Tudo bem? Nós temos o sujeito e temos o predicado. Porém, dentro dessa oração, pode existir ali um termo, que nós vimos, o vocativo, que não vai fazer relação, não vai ser dependente nem do sujeito e nem do predicado. Tudo bem? E qual é a função do vocativo nesse caso? É a função apenas de interpelar, de chamar alguém. Por exemplo, quando eu digo, Maria, venha cá. Eu estou chamando Maria. Maria não é o sujeito da frase, certo? Maria é a pessoa que eu estou interpelando, que eu estou chamando. Eu te falei, Marcos. A prova será amanhã. Novamente, Marcos aqui não é o sujeito da frase. Tudo bem? Marcos aqui ele é apenas o vocativo. É alguém que eu estou interpelando, que eu estou chamando a atenção. Bem, pessoal, nós já estamos chegando perto do fim, certo? Mas antes nós vamos aqui entender o conceito de período.
É toda frase organizada com uma ou várias orações. Toda frase verbal é chamada de período. O período, gente, ele pode ser simples ou composto, como a gente já viu. O período simples, ele possui apenas um verbo e o período composto pode ter 2 ou mais verbos. Por exemplo, o preço do açúcar aumentou. Nós temos um verbo, que é o verbo aumentar. Na segunda oração, é necessário que ela volte e assuma o cargo que abandonou. Vamos analisar isso aqui. É necessário um verbo, oração 1, que ela volte. Segundo verbo, oração 2, e assuma o cargo. Terceiro verbo, oração 3, que abandonou. Quarto verbo, 4 oração. Então, todo período é uma frase porque tem sentido completo. Tudo bem? Esse assunto do período composto nós vamos estudar na unidade que trata da sintaxe dos períodos compostos, tá certo? Os períodos compostos são aqueles período composto por coordenação e período composto por subordinação.